A provável relação do Zika com casos de microcefalia ganha mais força. Um estudo comprovou a presença do vírus no cérebro de 2 bebês. Em todo o país, a segunda-feira foi mais um dia de operação de guerra contra o Aedes aegypti. De porta em porta, 55 mil militares foram às ruas em todo o país hoje para orientar moradores de áreas com os mais altos índices de infestação do Aedes aegypti. As visitas às casas seguem até quinta-feira. Tendo uma pessoa da justiça, uma pessoa da marinha, uma pessoa a gente tem mais tranquilidade. Ele disse que está tudo certo. O desafio agora é conseguir ter acesso a imóveis que estão fechados ou até mesmo abandonados, como este aqui em São Gonçalo. Como o portão estava aberto, os agentes da prefeitura entraram. Só que como não houve autorização de um morador, os militares ficaram do lado de fora. Somente no último sábado, 2.800.000 imóveis foram visitados no país. Destes, 295 mil estavam fechados. Em 15 mil residências, moradores se recusaram a abrir as portas. O governo federal estuda agora multar donos de terrenos que ou por abandono ou por recusa impeçam a entrada de agentes públicos. É mais uma tentativa de frear o avanço de doenças transmitidas pelo Aedes e suas consequências. À medida que se descobrem mais sequelas associadas ao Zika, crescem também as dúvidas. Um estudo feito por pesquisadores no Nordeste, publicado em um boletim da Organização Mundial da Saúde, aponta uma subnotificação de casos de microcefalia antes do aparecimento do Zika vírus. Até 2014, a taxa de registros da doença era de 0,5 caso para cada 10 mil nascimentos. Mas as pesquisas apontam que a taxa real era de pelo menos 20 casos para o mesmo número de nascimentos. Mesmo questionando os dados oficiais, os pesquisadores reconhecem o crescimento de casos de microcefalia nos últimos meses. E a cada semana surgem mais indícios da ligação entre a má formação e o Zika. Em outro estudo, cientistas do Rio e da Paraíba identificaram um vírus no cérebro de 2 bebês, um deles com microcefalia e o segundo com uma outra má formação, que morreram logo depois do nascimento. A pesquisa, ainda em curso, reforça a tese e é uma peça importante para descobrir como o vírus age na gestante. Estudar como que o vírus agride o tecido cerebral, né? Que é uma maneira de você entender até um pouco dessa microcefalia ou síndrome que a gente está falando, tá? E também, sabendo como ele agride o tecido cerebral, a gente pode começar a entender também um pouco da lesão em adultos, como a síndrome de Guillain-Barré, ou encefalite ou mielite causada pelo vírus. Para o governo, não há dúvida da relação entre Zika e microcefalia. Que foi declarado de maneira peremptória pelo Ministério da Saúde que a epidemia de microcefalia que nós estamos vivendo hoje no Brasil é consequência direta, tem como causalidade a epidemia do vírus Zika. O Rio Grande do Sul foi o primeiro estado a suspender o uso de larvicida para combater o mosquito Aedes aegypti. Apesar da relação entre o produto com casos de microcefalia ter sido descartada, o governo gaúcho decidiu manter a suspensão. O piriproxifeno é recomendado e distribuído pelo Ministério da Saúde para combater as larvas do Aedes aegypti em todo o Brasil. Depois do questionamento de alguns especialistas, como os da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, o governo gaúcho proibiu preventivamente o uso do larvicida em água potável. Mas nesta segunda-feira, a Abrasco esclareceu que foi mal interpretada e não vê ligação entre o produto e casos de microcefalia. A associação afirmou que considera perigoso que o combate ao mosquito seja feito principalmente com larvicidas, que podem comprometer a água potável de parte da população. Nós não temos nenhuma evidência científica de que haja alguma relação, o uso do larvicida, com os casos de microcefalia. Mas nós também não temos segurança se o uso desse larvicida, que é teratogênico para o mosquito, não seja um fator coadjuvante nessa relação que existe entre o Zika vírus e os casos de microcefalia. O larvicida
larvicida é usado em regiões onde não há água encanada e aplicado em pequenas quantidades em caixas de coleta ou caminhões-pipa. Aqui no Rio Grande do Sul, o piriproxifeno só pode ser utilizado agora em locais de acúmulo de água que não será consumida pela população. O larvicida, no entanto, é aprovado pela Organização Mundial da Saúde, inclusive para aplicação em pequenas quantidades em reservatórios de água. Este pesquisador participou de um projeto de aplicação da substância no Amazonas e defende a eficiência do larvicida. Ele afirma que não há qualquer evidência científica da relação com casos de microcefalia. O produto é eficaz em concentrações muito baixas. Basta um milésimo de uma grama dentro de um copo com água para travar o desenvolvimento de uma larva de mosquito. Até maio, o Rio de Janeiro recebeu uma série de eventos testes para a Olimpíada. Vai receber, aliás, até maio, uma série de eventos testes para a Olimpíada que começa em agosto. Há menos de 6 meses dos Jogos, o Jornal da Band faz um raio-x dos preparativos para o maior evento esportivo do mundo. Na reportagem especial de hoje, os desafios dos atletas brasileiros em busca do ouro. Eu já sei a vida inteira, agora eu estou tentando realizar. Não é só participar, eu quero medalha. Qualquer atleta que dizer que não sente aquele frio na barriga, que não sente ansiedade, é porque ele não tem chance nenhuma de ganhar. Eu acho que um resultado excepcional já seria entrar numa final, e estando numa final tudo pode acontecer. O sonho da maioria deles começou na infância. Estar entre os melhores do mundo, chegar ao lugar mais alto do pódio. Mas antes foi preciso vencer as lutas da vida. Já passei por muita coisa, já vendi sanduíche, já vendi alfajor, já fui segurança de balada, segurança em estádio, já entreguei água em corrida de rua, já fiz de tudo um pouco para poder me manter treinando, para poder me manter no que eu amo fazer. Para a Aline, o sonho começou ainda no judô e sempre com dificuldade. Ela só conseguia competir porque o treinador dava o kimono e pagava as viagens. A mudança para a luta olímpica veio na adolescência. Hoje, essa paulistana de 29 anos é esperança de medalha nos Jogos do Rio. Em 2014, conquistou o melhor resultado do Brasil no esporte, medalha de prata no Campeonato Mundial. A gente tem galgado uns lugares mais altos na luta olímpica do mundo e que o Brasil jamais, antes, não era cotado como um dos melhores do mundo. E isso te traz responsabilidade. Hoje, com um sonho tão próximo de mim, eu tô mais com o pé no chão. Eu tô me concentrando no meu treino, no meu dia a dia. Eu já sei a vida inteira, agora eu tô tentando realizar. Muitos atletas já tiveram uma amostra do que está por vir, competindo nos mesmos locais que serão usados nos Jogos durante os eventos teste. A cidade já recebeu metade deles e ainda tem uma agenda lotada até maio. Mas para ver estas arquibancadas lotadas, com a torcida empurrando os brasileiros, ainda vai ser preciso esperar até agosto. Esse é um dos desejos de Maria Luzineide. O peso que carrega sobre os ombros é muito maior do que os 80, 85 quilos que costuma levantar nas competições de halterofilismo. Mas a dura rotina sobre uma cadeira de rodas não a impediu de sonhar. Em 2008, ficou em 5º lugar na Paralimpíada de Pequim. Agora está perto da vaga para Rio 2016. Eu acho que essa Paralimpíada aqui é um sonho, de tirar aquela imagem que o deficiente é um coitadinho, da gente ter essa oportunidade de mostrar que as nossas capacidades superam nossas limitações. Nós podemos quebrar muitos paradigmas através do esporte. Não é só participar, eu quero medalha. E por falar em limites, já imaginou segurar 3 vezes o seu próprio peso? Bruno, de 54 quilos, levanta mais de 160. Sempre quando me conhecem, ninguém nunca acredita. E daí, como no meu Facebook, nas minhas mídias sociais, tem bastante vídeo, bastante coisa, daí eles olham e falam, nossa, é verdade mesmo, você faz isso. E daí pedem para treinar comigo, alguma vez na academia, alguma coisa assim, para acho que verem mesmo, que eu levanto mais peso, né? Quem também anda preocupada com o peso é a maior estrela do remo brasileiro, Fabiana Beltrame. Ela tem no currículo um título mundial em 2011, mas essa catarinense de 33 anos precisou mudar a rotina para realizar o maior sonho da sua vida. A categoria dela, esquife simples leve, não existe na Olimpíada. Por isso ela ganhou 5 quilos de massa muscular para disputar a categoria pesado.
Ainda assim, hoje ela pesa 11 quilos a menos do que a atual campeã mundial, a australiana Kim Brennan. De acordo com os tempos que eu venho fazendo no leve, eu acho que eu consigo obter bons resultados no pesado também, né? Se eu continuar evoluindo, acho que eu tenho grandes chances. São 3 treinos por dia na academia e na água. O objetivo é encerrar a carreira no fim do ano com chave e, quem sabe, medalha de ouro. Eu gosto de ter sempre bem os pés no chão, né? Então não gosto de criar expectativas muito altas para não me frustrar e frustrar os outros também, né? Então, acho que o resultado excepcional já seria entrar numa final e estando numa final tudo pode acontecer, né? Das águas vem também outra esperança de pódio para o Brasil. Robert Scheidt é o maior medalhista olímpico do país. 2 ouros, 2 pratas e 1 bronze. Experiência que traz tranquilidade. Não tem mais muita coisa que a gente pode fazer em preparação, é só uma fase, vamos dizer, de polimento, de alguns ajustes na nossa velejada. E o principal é cuidar bem do corpo, não ter nenhuma lesão, chegar a 100% em agosto. Mas nenhum velejador com 175 títulos conquistados ao longo da carreira está imune ao nervosismo. A ansiedade sempre existe quando o atleta tem chance, né? Acho que qualquer atleta que dizer que não sente aquele frio na barriga, que não sente ansiedade, é porque ele não tem chance nenhuma de ganhar. E se eu não achasse que eu tivesse chance de medalha, eu não estaria nessa luta, não estaria nessa briga. Na reportagem de amanhã, você vai conferir a preparação dos nossos ginastas e da seleção de futebol feminino que busca o inédito ouro olímpico. Militares que vão participar da segurança dos Jogos Olímpicos do Rio começam a ser treinados contra o risco de terrorismo. Camuflado no meio do mato, o atirador do Exército simula um disparo certeiro. São pelo menos 3 meses de treinamento para fazer parte de um grupo de elite. Aqui começa tudo. No Centro de Instrução de Operações Especiais, os militares que vão trabalhar nos Jogos Olímpicos de 2016 se preparam para ações antiterroristas. No total, 38 mil militares vão cuidar da segurança dos Jogos Olímpicos do Rio. 20 mil ficarão aqui na cidade. Já estamos construindo desde o ano passado um esforço para que todas as capacidades de contra-terror disponíveis do país, seja nas Forças Armadas, seja no Ministério da Justiça e alinhadas com a nossa capacidade de inteligência, todas essas capacidades sejam integradas para que tenhamos um ambiente de jogos seguro e com muita tranquilidade para toda a população. Durante essa semana, os militares começam a dar palestras nas cidades onde também haverá jogos de futebol. O governo federal garantiu 350 milhões de reais para este reforço na segurança. Em agosto, estarão no Rio cerca de 10 mil atletas de 200 países. A rodada do fim de semana nos estaduais teve belos gols e freguesias mantidas. São Paulo e Flamengo continuam amargando derrotas diante dos maiores rivais. A rivalidade tomou conta dos estaduais e algumas torcidas começaram a semana bem mais sorridentes. No Rio de Janeiro, por exemplo, o vascaíno anda chamando o flamenguista de freguês. Já são 7 partidas seguidas sem perder para o rubro-negro. O gol de Rafael Vaz no finzinho da partida garantiu a vitória no clássico disputado em São Januário por causa da reforma no Maracanã. Não sei quando vai ter mais uma partida entre Flamengo e Vasco aqui, mas daqui a 10 anos, 3 anos ou enfim, quando for vai estar sempre falando da gente. No Paulistão, outro tabu foi mantido. Pela 4ª vez em 4 jogos, o Corinthians derrotou o São Paulo na sua nova casa, em Itaquera. Lucão errou feio e deu um presente para o aniversariante do domingo. Luca abrir o placar. Estava bem posicionado na hora certa, no lugar certo, num dia muito especial para mim, então estou muito feliz. Iago ainda aumentou a festa da Fiel. O Timão é o único com 100% de aproveitamento no estadual. Já no tricolor, o clima ficou bastante ruim nesta segunda-feira. Depois de outra decepção em um clássico, até os próprios jogadores admitem, não aguentam mais perder para o maior rival. Essa coisa de freguesia incomoda?
Rapaz, a torcida ela tá aqui para falar o que ela bem entender. Lógico que incomoda sim ficar um tempo sem ganhar um clássico. Antes do jogo, torcedores de Corinthians e São Paulo se envolveram em uma briga no anel viário Magalhães Teixeira, na cidade de Valinhos, no interior paulista. Uma das pistas ficou interditada e motoristas que passavam pelo local chegaram a dirigir pela contramão para fugir do confronto. 160 pessoas foram detidas e depois liberadas. Voltando ao futebol, o domingo também teve gols bonitos. No Paranaense, Rafael Bastos fez esta pintura de bicicleta e ajudou o Toledo a bater o Coritiba. E em Goiânia, Ednei marcou um gol olímpico para o Atlético Goianiense no empate diante do Goiás. PT reúne conselho político e sai em defesa de Lula contra suspeitas das Zelotes e da Lava Jato. Juiz Sérgio Moro diz ao TSE que existem provas do pagamento de propina, como doações a partidos. Os detalhes daqui a pouco no Jornal da Band.